Acho que a realização de um evento como a Arena da Participação Social, ela consolida uma visão de Estado em que a sociedade civil ela não é simplesmente ouvida algumas vezes, mas ela precisa se fazer representar de forma sistemática no desenvolvimento, na elaboração e no acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. Acho que o Brasil avançou bastante em relação a isso no último período, mas a gente ainda tem grandes desafios para que isso de fato não seja somente a iniciativa de um ministério ou de uma secretaria ou de um governante, mas seja de fato uma política de Estado. E aí acho que nesse sentido o lançamento da Política Nacional de Participação Social, que vai acontecer na sexta-feira, é um avanço para a gente conseguir institucionalizar espaços de participação social. Na área da comunicação, por exemplo, a gente teve uma experiência recente interessante da aprovação do Marco Civil da Internet, que aconteceu num processo de diálogo com o poder público, tanto legislativo como executivo, que a lei é resultado de um processo de consulta pública, de ampla participação da sociedade nas redes, mas a gente vem de um quadro histórico de ausência de participação e de espaços institucionalizados da sociedade civil no campo da comunicação. Vale a gente lembrar que a primeira Conferência Nacional de Comunicação, e ainda é a primeira e nunca mais aconteceu outra, teve as suas resoluções, de certa forma, colocadas de lado e não implementadas pelo governo federal. No âmbito dos conselhos, a gente é uma área que carece da existência de um conselho com participação social. O único conselho que existe é um conselho consultivo do Congresso, em que, inacreditavelmente, a representação da sociedade civil lá se dá, algumas vezes, até por empresários, né? Políticas como o Plano Nacional de Banda Larga estão sendo desenvolvidas sem participação social. Então, acho que isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Enquanto a gente avança muito em algumas áreas, em outras áreas que são estruturantes para a consolidação da democracia brasileira, a participação social ainda não é uma regra. Então, acho que um evento como esse é fundamental para a gente reafirmar isso e também para a gente cobrar dos poderes públicos nas suas diferentes esferas, e seja o executivo, seja o legislativo, uma institucionalização e que, de fato, a participação social não seja um discurso, mas seja algo que faça parte da construção do Estado brasileiro.